Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. A live de hoje vai ser aqui na cozinha, onde eu vou fazer preparações proteicas à base de plantas que entrariam aí como forma de enriquecer o café da manhã ou lanches, né, ao longo do dia, no meio da tarde, por exemplo, ou poderia entrar como um lanche pós-treino, alguma coisa nesse sentido. A proposta, na verdade, era, né, assim como muitos me pedem o tempo todo, e eu vejo essa dificuldade mesmo de a gente ter preparações proteicas para acompanhar café da manhã, para acompanhar lanches, né? Porque a gente acaba caindo sempre em preparações mais à base de carboidratos, né? E a gente vê que existe essa necessidade de ter realmente opções, né? A gente pensar em alternativas de opções que realmente entrariam aí como fonte de proteína vegetal para compor esse cardápio mais equilibrado. Então, a gente vai preparar hoje três opções veganas à base de plantas proteicas, né? Eu escolhi receitas, na verdade, eu pensei em receitas muito fáceis de fazer, que, assim, porque acho que o fato de ser fácil de fazer torna isso prático, né? A gente consegue sempre ter fontes de proteína vegetal para equilibrar melhor a nossa refeição. E eu gosto de falar um pouco do café da manhã, né? Eu acho que café da manhã é uma das refeições mais importantes, né? Eu vejo muita gente com dificuldade de implementar isso ainda, né? Por mais que a gente saiba da importância de começar o dia bem equilibrado, com bastante nutriente e tudo mais, eu vejo que existe uma dificuldade, sim, das pessoas definir isso, né, na rotina e realmente fazer um café da manhã equilibrado. Eu venho falando ao longo, né, de outras lives, já falei, inclusive, da importância de a gente ter sempre refeições equilibradas, né? E não importa qual refeição seja, se é um almoço, se é um jantar ou o café da manhã, porque quando eu contemplo aquele modelo equilibrado, onde eu tenho uma fonte de carboidrato, onde eu tenho uma fonte de proteína, onde eu tenho fontes de alimentos reguladores, com vegetais e frutas, eu consigo, né, nutrir o meu corpo de uma forma equilibrada, eu consigo oferecer para o meu organismo nutrientes essenciais para a gente ter equilíbrio, né? Então, se eu começo o dia já desequilibrada, porque eu pulo uma refeição, ou porque eu saio e pego qualquer coisa e vou comendo no caminho, ou não, né? Eu vejo muita gente saindo atropelado e, às vezes, no meio do dia, quando para comer alguma coisa, come alguma coisa à base de farinha, um biscoito, enfim, alguma torrada, come alguma besteira assim. E aí começam todos os desequilíbrios, né? Chega no almoço com uma fome voraz, né? E aí não consegue comer o que deveria, quer comer mais, come errado. E aí existe uma sequência de erros acontecendo ao longo do dia. E tudo isso simplesmente porque começou o dia, não começou o dia da forma adequada, né? Nutrindo o organismo, enfim. E a finalidade, né, na verdade, acho que se a gente começa o dia bem nutrido, com bastante nutriente, né? A finalidade também é a gente chegar na próxima refeição mais tranquila, né? Se a gente já chega zerado, né? Já por uma refeição, chega na hora do almoço zerado, a gente come qualquer coisa que tem na frente, né? E pode ser saudável ou não saudável, né? E aí que começam os desequilíbrios, aí começam todos esses a sequência desses desequilíbrios vem levando as pessoas a ganharem peso, a se inflamarem, a se intoxicarem, porque comem coisas mais industrializadas, porque tem que ser coisas rápidas, enfim. Então, se a gente começa o dia organizado, a gente minimiza essa chance de finalizar o dia errado, certo? Então, vamos lá. Então, e eu vejo muito isso, né, principalmente para quem não come proteína de origem animal, que já é um grande passo, porque já melhora muito a condição do organismo, diminuindo muito a exposição a várias substâncias que as proteínas de animais trazem para o organismo, né? Eu venho falando sobre isso.
e inclusive quem quiser saber mais, eu falo mais detalhadamente sobre isso. Tem um link na minha bio, onde eu direciono para uma aula que eu dei, onde eu falo, inclusive, né, da grande exposição de proteínas a proteínas animais, né, o que tem levado as pessoas, né, e isso tem sido bem complicado, porque ainda é supervalorizado isso, a importância de ter muita proteína animal ao longo do dia, várias vezes ao dia. Então, se para quem realmente não come proteína de origem animal, a grande dificuldade é o que eu vou colocar no lugar, né? O que eu vou colocar, e não é, a gente sabe o que vai colocar, a gente sabe o grupo que vai substituir uma proteína animal, a gente sabe disso. A gente às vezes não tem a ideia de como eu vou transformar aquele alimento em uma preparação que fique legal, que fique fácil, fique prática e que vai suprir as minhas necessidades, né? Então, o grande desafio, né, que nós temos, né, ao longo do nosso dia e tal, é ter essas preparações que vão realmente substituir as proteínas de origem animal. Então, se você já está nessa pegada de não comer proteína animal, você já está, assim, num passo bem adiante. Você pode não comer proteína de origem animal por vários motivos, né? Ou tem pessoas que têm sensibilidades alimentares, né? E acabam precisando tirar algumas proteínas porque são sensíveis, né? Então, a gente está falando, por exemplo, da proteína do ovo, da proteína do leite, né? Então, a gente vê hoje muito, né, o que resolve muito essa necessidade de uma proteína na refeição, realmente é ter muito derivados de leite, né, queijos, e o ovo resolve muita coisa. E a pessoa come muito isso. E isso, em algum momento, por vários outros motivos, não só pela grande exposição, mas também por desequilíbrios, vem levando as pessoas a terem sensibilidades alimentares a proteínas, né? A gente está falando dessa proteína, a grande exposição à proteína do trigo também, que é o glúten, né? Que a gente vê hoje, né? Então, tudo isso, né? Eu venho falando, né? Ao longo dos nossos encontros, né? Da importância de diminuir isso e buscar um equilíbrio. E aí entra, como forma de trazer esse equilíbrio, entra a proteína de origem vegetal. E aí, qual é o grupo, né, de alimentos que vai suprir a minha necessidade proteica como fonte de proteína vegetal, que é a fonte? Porque a gente sabe que vários alimentos contêm quantidades menores de proteína. Então, se eu estou falando de um cereal integral, ele também tem proteína. Dependendo do alimento que eu escolhi, eu tenho também proteína. E aí, quais são os alimentos que seriam fontes de proteína? Eu tenho, basicamente, as leguminosas. Então, a gente está falando de feijões, de um modo geral, feijão branco, feijão preto, feijão carioca, a gente está falando de grão de bico, a gente está falando de ervilha, a gente está falando de soja, né? E a nossa ideia hoje, né, que eu vou preparar receitas brincando com esses alimentos, com essas fontes proteicas, né, de várias formas. Então, o que eu queria... vamos começar, então, vamos começar com a parte prática, né, onde eu vou preparar são três propostas aqui, três preparações que eu quero trazer para vocês. Uma delas, a gente vai assar, a outra a gente vai fazer tipo como se fosse uma panqueca, alguma coisa assim, né, mais ou menos um omelete, e a outra preparação a gente vai fazer uma pasta, né, brincar um pouquinho com as leguminosas nesse sentido. Então vamos lá, a preparação que a gente vai assar, basicamente, é o tofu. Então o tofu, ele é feito à base de soja fermentada, né, é uma das melhores formas a gente consumir a soja. Se a gente conseguir achar tofu orgânico, melhor, né? Aí a gente tem uma qualidade maior aí desse tofu, dessa proteína. Quando a gente compara o perfil de aminoácidos de uma soja, né, com uma proteína animal, a gente vê que existe uma proporção muito interessante, aí, muito similar. Isso é muito legal, né? Então, a gente entende isso como uma substituição bem interessante. A gente só precisa aprender a usar esse ingrediente, porque é um super alimento, é um alimento super rico, é um alimento versátil, porque a soja, ela é neutra, a soja, ela não tem gosto de nada, né? Então, eu posso desde fazer preparações doces,
como eu posso fazer preparações salgadas. E a gente vai preparar ele hoje de uma forma fácil, rápido de fazer. Então, é super interessante de a gente aprender a trabalhar com tofu, né? A gente pode... Hoje eu vou fazer, tipo, filezinhos de tofu assado. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso. E ter isso fácil na geladeira. Então, assim, vou colocar no meio de um pão, eu vou comer como um lanche, vai fazer parte do meu café da manhã, né? Vai fazer aí a parte de proteína do meu café da manhã e vai ser gostoso, né? Porque realmente, se eu pegar o tofu, né, na forma íntegra, assim como a gente compra, ele não tem graça, né? E aí talvez exatamente por isso, tem muita gente que torce a cara pro tofu, fala, ai, credo, não gosto, é ruim, não sei o quê. Mas tem que aprender a trabalhar com ele, tem que aprender a dar sabor, né? Tem que aprender a realmente tornar esse alimento gostoso. Tem algumas receitas minhas que eu uso tofu para fazer preparações doces, a gente pode fazer isso. Talvez semana que vem a gente vai ter a live de sobremesas e talvez vocês consigam acompanhar e ver também, se eu for usar, não sei ainda. Mas, enfim, a gente pode brincar, né? Ele é muito versátil, o tofu, de modo geral. E é uma forma super saudável de a gente usar a soja, né? É uma forma bem interessante. Eu vejo muita gente ainda entrando para o vegetarianismo e substituindo a proteína animal por proteína texturizada de soja. Então, aqui vai um parênteses, né? A gente não vai usar essa proteína. Eu não gosto dessa proteína. Eu acho que é um subproduto da soja. Ela deixa um sabor residual. Nutricionalmente falando, ela não tem uma qualidade muito interessante. Ela não tem uma digestibilidade boa. Então, eu não vejo como interessante a gente usar, né, como fonte de proteína vegetal a soja. Então, tem muita gente que faz preparações com a proteína texturizada de soja, achando que está substituindo, né? Mas se a gente for ver realmente em termos qualitativos, não é muito bom, não é muito legal. A melhor forma de a gente consumir a soja é ou tofu ou tempê. Então, vamos lá, vamos começar então a preparar e dar sabor para esse nosso tofu. A gente vai... Aqui eu tenho um refratário, eu vou untar esse refratário. E o que eu queria falar para vocês, na verdade, eu acho que a gente tem que entender, né, talvez as técnicas, as formas de a gente transformar o alimento e criar, né, porque eu vou propor para vocês algumas especiarias que eu gosto, mas isso é muito a gosto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu vou ensinar para vocês umas formas que eu gosto de utilizar alguns ingredientes e vocês podem substituir, né? Mas a ideia é que vocês entendam, né, que como é fácil a gente colocar sabor e ter um alimento rico com um resultado bom, né? E basta criar. Então não existe uma regra que tem que ser exatamente assim. Então, basicamente, eu cortei o tofu como se fossem bifinhos, né? Pedacinhos assim. E eu vou distribuir esse tofu aqui no refratário. E aí eu vou começar a dar sabor para ele. Aí eu vou começar a temperar esse tofu, certo? O que eu vou usar? Então, claro, a gente vai colocar, vou salpicar um pouquinho de sal aqui. A gente vai virar ele, né? A gente vai fazer ele dos dois lados. Eu tenho aqui um mix de especiarias que eu gosto bastante, né? Eu gosto de cominho, eu gosto de cúrcuma e eu vou colocar um pouquinho de curry, que é uma misturinha de especiarias. E tudo bem, cada um faz de um jeito, né? E brinca. Eu acho que o açafrão da terra, né? A cúrcuma, ela dá uma... Porque ele é realmente sem graça, ele é pálido, não tem cor nem nada, né? E aí, eu acho que a gente consegue dar uma cor para ele com o açafrão, além de enriquecer ele, né, com antioxidantes, tem um potencial anti-inflamatório. E o curry também tem essa finalidade, mas também eu quero um pouco de sabor, né? Por que eu estou brincando? Estou brincando com especiarias. Eu poderia colocar uma erva? Eu poderia colocar uma erva se eu quisesse. Né? Poderia, sim. Eu vou agora só regar com um fiozinho de azeite. Vocês viram que, assim, na verdade, é uma questão de bom senso, né? Não vou colocar um monte de especiarias, eu não vou fazer uma grande mistura. E aí, agora eu vou
Eu vou simplesmente, para vocês verem, né? Eu fiz uma camada fina. Isso daqui eu vou virando assim os filezinhos, assim, os pedacinhos, e eu vou espalhando essas especiarias dos dois lados, certo? Vou passar, eu vou do outro lado agora que ficou, né, com menos sal, vou salpicar um pouquinho de sal e a gente vai simplesmente só homogeneizar, né, deixar dos dois lados mais homogêneos com esse mix de temperinhos e a gente vai, tipo, passar dos dois lados assim, para ficar bem distribuído, certo? Isso daqui é super versátil, porque essa porção, por exemplo, que eu tô fazendo, se você, enfim, isso daqui você pode consumir, né? Você tem estando pronto na geladeira, você consome em 2 dias, 3 dias. Você vai ter sempre uma preparaçãozinha ali que vai fazer parte que pode fazer parte da sua refeição. Pode ser você pode rechear um lanche, você pode usar isso como acompanhamento inclusive de um prato principal, né, uma refeição, um almoço, alguma coisa assim. Você pode comer como um pós-treino, um lanche rápido, fácil de fazer, fácil de ter junto, assim, né? Vocês vão ver como ele fica sequinho. Aí aqui, o que eu vou usar? Eu quero empanar ele, eu quero aumentar o teor nutricional, eu tenho aqui levedura nutricional, eu vou distribuir um pouquinho de levedura nutricional por cima, eu quero que fique uma camadinha dessa levedura nutricional. Qual a finalidade? Assim, ela tem um teor nutricional interessante, algumas são enriquecidas com B12, então é uma forma de eu aumentar o teor nutricional da minha preparação, eu já vou mostrar para vocês, mas eu poderia também empanar numa farinha de linhaça, né? Também, aí se eu consigo empanar, dando o mesmo resultado, então não precisa ser levedura nutricional, eu só estou mostrando uma forma da gente brincar aqui com esse ingrediente, né? E aí, o resultado final de sabor também me interessa, porque a levedura, ela deixa um saborzinho bem interessante, ela deixa uma aparência também legal, né? É diferente de a gente, parece que a gente fica sequinho, mas não é uma farinha, né? Então fica interessante. Eu já vou mostrar para vocês como fica, para vocês poderem ver. Então esses bifinhos a gente vai assar, né? O meu forno já está pré-aquecido e eu vou assar esses bifinhos que poderia estar sendo empanado na farinha de linhaça. Simples assim, certo? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia temperar, marinar esse tofu. Poderia colocar uma cebola, um alho poró, deixar marinando por um tempo. E daí eu tenho um resultado também interessante, porque, como eu falei no começo, o importante é a gente dar sabor. Eu preciso dar sabor para esse tofu, porque ele assim simplesmente não tem graça, não tem sabor. Então, vamos lá para a nossa segunda preparação. Então, a gente vai fazer um grão omelete. Na verdade, a base é de farinha de grão de bico, mais uma leguminosa, né? Então, é legal, é uma forma de a gente ter aí uma preparação rica em proteína. Então, basicamente, eu vou misturar aqui umas 2 colheres de sopa de farinha de grão de bico com 1 colher de sopa de quinoa em flocos. Quinoa em flocos é um cereal, mas ele tem na sua composição um teor proteico muito interessante. Então, me interessa, né, ter essa misturinha aqui, porque o teor proteico dessas 2 farinhas é bem interessante. E aí, gente, eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de farinha de linhaça. Por isso que eu não coloquei lá farinha de linhaça, porque eu estou usando farinha de linhaça aqui. Para quem não sabe, farinha de linhaça é uma fonte vegetal de ômega 3, né? Uma das nossas fontes principais de ômega 3, para quem não consome nada de origem animal. A gente tem a chia e a linhaça, que tem uma composição similar, em termos de proporção. E para a gente suprir a necessidade de ômega 3 no nosso dia via alimentação, né? Não estou falando de suplementação, estou falando via alimentação. 1 colher de sopa, por exemplo, já supre a necessidade de mulheres, né? Talvez 1,5 colher seria a necessidade de homens.
Então, o que eu estou falando aqui? Se eu colocar uma colher de sopa nesse meu grão-melete, nessa minha panquequinha que eu vou fazer com farinha de grão de bico, já consigo contemplar a necessidade minha de ômega 3, né? Então, isso aqui é interessante. Uma pitadinha de sal. Já pus aqui, né? Então, já aqueci, vou pôr agora um fiozinho de azeite. O que é legal a gente não deixar aquecer muito o azeite. Então, eu aqueci a frigideira, depois eu vou colocar o azeite. E aqui agora eu vou hidratar essa farinha para chegar na consistência que eu quero. Eu não quero muito mole e também não quero muito dura. Lembrando que a chia ela tem um poder de formar um gel. Então, é interessante a gente ir misturando e colocando água devagar e a gente sentindo isso, né? A gente sentindo a consistência para não ficar muito duro nem muito mole. Porque se eu ficar muito duro, eu vou ter dificuldade de espalhar, de ficar muito duro, muito alto, assim, isso também não é legal. E muito mole também não. Então eu vou colocar aqui uma pitadinha de fermento químico, só para dar uma leveza. Muito bem, acho que vou pôr mais um pouquinho de água e já mostro para vocês. Só para vocês entenderem o ponto que eu acho que é legal para a gente colocar na frigideira. É um ponto ok, entendeu? Não tá nem dura e não tá nem mole, certo? Então vamos lá, acho que aqui já dá para espalhar. Daí eu vou dar uma espalhada nessa massa aqui na frigideira, só para ela ficar um pouquinho mais fininha, né? E enquanto isso, enquanto ela vai dourando e o nosso tofu vai assando, a gente vai fazer o nosso acompanhamento, né? Então, ó, tá para vocês verem, né, como fica. Deixar dourar. E aí a gente vai fazer o que como acompanhamento? A gente vai usar mais uma leguminosa. E que leguminosa vai ser essa? A gente vai usar agora a ervilha, né? Então eu usei a soja, eu fiz uma preparação com soja, fiz uma preparação com grão de bico e agora eu vou fazer uma preparação com ervilha. Então, o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai fazer uma pasta de ervilha, como se fosse um hummus, né? Só que o hummus tradicional, ele é de grão de bico. E nesse caso, a gente vai fazer uma pasta de ervilha, né? Talvez vocês devem estar achando estranho, porque nunca tiveram essa experiência, mas fica incrível. Muito, muito gostoso, tá? Então, aqui eu tenho mais ou menos uma xícara grande de ervilha. Essa ervilha é uma ervilha congelada, eu descongelei ela, deixando ela numa água, e daí eu escorri, simplesmente assim, tá? Nunca, né? Acho que assim, nem falando assim, tipo, não tem nada a ver de usar ervilha enlatada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui eu tô colocando ervas, né? Eu escolhi aqui como ervas hortelã, que vai dar uma refrescância incrível nessa preparação. E eu tenho aqui manjericão, né? Então, essas ervas são fundamentais para a gente ter um bom resultado, né? Porque fica incrível, gente, sério, fica muito legal. E eu vou dar um toque aqui para, né, não perder a cor, né? Como forma de antioxidante, vou colocar o suco de um limão. Tô de olho aqui no nosso grão-melete. Eu não coloquei sal, vou colocar então uma pitada de sal. E pimentas, quem gosta de pimenta, também entraria aqui. Isso daqui é uma excelente uma forma de acompanhar nossas refeições. O azeite, um pouquinho de azeite. E a gente vai começar a bater. Vou pôr um pouquinho de água aqui, para eu chegar na consistência que eu quero, certo? Vamos lá. Tô aqui de olho aqui na nossa panqueca. Já vou virar. Só para
para vocês verem, então, virou, certo? Super lanche incrível, gente, é super fácil de fazer. E aí a gente vai montar uma refeição hiperproteica vegana daqui a pouquinho. Só um instantinho, eu vou bater agora, tá? Muito bem, vamos ver aqui como tá. Gente, o cheiro é incrível, vocês não têm noção. Cheiro de ervas, incrível. Claro que a consistência, a gente consegue ter uma consistência mais firme se eu não puser água, ou puser menos água, ou se eu errei na mão, por exemplo, uma forma de a gente ganhar aqui uma estrutura, por exemplo, eu poderia bater um inhame, né? Se eu percebi, por exemplo, que está muito, muito líquido, eu bato o inhame junto aqui, e aí eu já consigo chegar numa consistência bem legal. Já vou mostrar para vocês. Então, ó, ficou uma pasta de ervilha com ervas, extremamente leve, proteica e incrível, certo? E aí, para a gente ir começar a montar a nossa refeição hiperproteica vegana, né? Então eu tenho a base, que foi o nosso grão omelete de grão de bico, então o nosso omelete de grão de bico, que ficou aqui assim, né? Mostrando aqui. A gente pode rechear. Uau, nosso tofu tá lindo. A gente vai então colocar uma camada desse nossa pasta de ervilha. Então a gente está brincando aqui com 3 leguminosas, certo? E o nosso tofu, que tá incrível. É para vocês verem, né, como que tá. Posso deixar um pouquinho mais ou não, enfim. E eu já vou montar aqui para vocês verem. Nossa, tá incrível, gente. Ele cria uma casquinha por fora e fica suculento por dentro, fica uma coisa de louco. Certo? E aqui, simplesmente, eu tenho, nessa receita que a gente preparou hoje, eu tenho uma refeição, né, hiperproteica, à base de plantas, onde eu usei 3 leguminosas. Eu usei grão de bico, eu usei ervilha e eu usei soja. Então, qual era o propósito de hoje? É mostrar como a gente consegue fazer preparações fáceis à base de plantas, de uma forma bem fácil, bem prática. Vocês viram que a gente está aqui batendo papo e simplesmente a gente montou aqui. Isso aqui seria um café da manhã incrível. Eu preciso comer os 3 juntos? Não, né? Mas se eu comer os 3 juntos, eu tô super nutrida, né? Posso fazer só o grão de omelete e rechear com uma pasta de amendoim? Posso. Posso fazer um pão integral e colocar o tofu no meio? Posso também. Posso pegar um rapidez integral e colocar uma pasta de ervilha e rechear com vegetais? Posso também. Posso comer os 3 juntos? Posso também. Eu garanto que essa combinação está incrível. Então, gente, para quem acompanhou, para quem quiser realmente colocar em prática, diminuir o consumo de proteínas de origem animal, melhorar a sua saúde, diminuir a inflamação, enfim, é só abrir a mente, né? Existem possibilidades, existem ingredientes incríveis, a gente pode fazer muita coisa incrível, muita coisa saudável e saborosa à base de plantas. Então, para quem quer saber mais sobre isso, no link lá na minha bio, tem um link que eu direciono vocês, onde eu tenho falado muita coisa. Eu dei uma aula falando sobre isso, inclusive, sobre todo esse processo que as pessoas vêm vivenciando sobre inflamação, sobre detoxificação, que vem gerando tudo isso, né? E
Na verdade, essa é uma forma que eu acho que dá para ajudar as pessoas, é quando a gente consegue conscientizar de que o excesso de proteína animal vem deixando as pessoas muito doentes. Então, acho que é extremamente importante repensar alguns hábitos, né, e incluir coisas diferentes e novas aí para melhorar todo o padrão alimentar e a saúde de vocês, certo? Bom, essa era o nosso tema de hoje, foi então preparações para um café da manhã ou para um lanche, né? Proteicos, porque essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm de saber do grupo proteico vegetal, mas de saber o que fazer com isso, né? Então aqui a gente preparou uma refeição bem legal, bem fácil e bem gostosa, gente, é uma delícia. E é isso, amanhã temos mais. Amanhã, ao meio-dia, vamos preparar pratos principais para o almoço. Se preparem, que também vamos falar um pouquinho sobre formas diferentes de preparar e brincar um pouquinho com esse grupo, né? Que é o grupo das leguminosas, certo? É isso, muito obrigada por vocês terem vindo, assistido enfim, comentado. Um beijo para vocês e até amanhã.